Um cientista brilhante cria um robô humanoide para proteger a humanidade. Mas as coisas dão errado quando as emoções humanas são programadas e a turbulência interna faz com que o robô mude de lado. O filme que vamos recapitular é Em Tirán, de 2010. O filme começa com um cientista talentoso chamado Dr. Vassi, que está desenvolvendo um robô humanoide androide com a ajuda de seus assistentes. Ele trabalha muito duro no projeto, até mesmo ignorando centenas de chamadas de sua namorada, Sana. Depois de trabalhar dia e noite, o desenvolvimento do robô finalmente está concluído, e o Dr. Vassi faz os ajustes finais nele. O robô é capaz de realizar movimentos humanos simples, como ficar em pé e andar. Em seguida, ele transfere todos os dados necessários para o robô, fazendo com que o robô possua o mesmo comportamento que um ser humano normal. Cansada de seu namorado não retornar suas ligações, Sana vai furiosa ao laboratório de Vassi, mas o cientista se recusa a encontrá-la. Então, ela vai embora chorando. Os assistentes dão treinamento de fala ao robô, mas o doutor descobre que eles têm ensinado a ele frases abusivas, o que o deixa irritado e os adverte. Para torná-lo ainda mais realista, o Dr. Vassi envolve o robô com pele e roupas parecidas com as humanas. Finalmente, o cientista volta para casa e apresenta sua criação aos seus pais. Enquanto almoçam juntos, a mãe decide dar ao robô o nome de Titi. Em seguida, ela pede ao robô para ligar a TV, mas ele joga a TV para longe e a quebra. O Dr. Vassi percebe que sua criação ainda precisa desenvolver habilidades de pensamento lógico. Ele treina Titi a dirigir em uma estrada movimentada, onde acidentalmente ele colide seu caro Mercedes. Eles eventualmente chegam com segurança a um salão de barbeiro, onde Titi rapidamente examina todas as revistas e pede mais livros, pois já leu tudo. O barbeiro até lhe dá uma lista telefônica, mas ainda é muito fácil para ele. Ele consegue revelar o número de telefone e o nome de outros clientes. Alguns momentos depois, o Dr. Vassi se aproxima de Sana e se desculpa com ela. Mas a mulher quer terminar o relacionamento porque acredita que seu namorado escolheria máquinas em vez dela. Ela então devolve todas as coisas entediantes e os livros que o Dr. Vassi lhe deu, enquanto reclama que ele nunca é romântico. Vassi exige que a mulher lhe devolva os 512 beijos que ele deu. Sana não tem escolha a não ser beijá-lo para retribuir o favor. E eles acabam se reconciliando. Enquanto isso, Titi é confrontado por um policial e discute com ele. Mas sua declaração só deixa o policial confuso, pois ele afirma que não tem pais e vive em um endereço de IP. O policial pede dinheiro a Titi porque ele quebrou a lei, mas Titi corta a própria mão em vez disso. Pouco depois, o Dr. Vassi e sua namorada aparecem e eles vão embora de carro. Algum tempo depois, o Dr. Vassi apresenta Titi em uma conferência internacional. Titi mostra suas capacidades e habilidades diante do público. Ele consegue responder a todas as perguntas sem esforço, o que surpreende a plateia. Após a apresentação, o ex-mentor do Dr. Vassi, Dr. Bora, vai até ele e parece insatisfeito com a criação revolucionária de Vassi. Ele leva Titi para passear enquanto faz secretamente várias perguntas ao robô, focando em suas especificações, mas Titi se recusa a responder e conta isso a Vassi. Ele educadamente diz que não está disposto a revelar nada até obter uma patente. Parece que Bora também está desenvolvendo robôs humanoides androides, mas eles não estão seguindo ordens e não conseguem funcionar adequadamente, o que faz com que ele inveje Vassi. Um dos robôs até tenta estrangulá-lo depois de ser repreendido. Sarah leva Titi consigo para ajudá-la no próximo exame. No entanto, eles são perturbados por barulhos altos vindos da vizinhança. O par avisa para abaixarem o volume, mas os meninos continuam aumentando o volume e desafiam eles em vez disso. Titi usa seu poder infravermelho para dar uma lição neles, destruindo o aparelho de música. Sana continua estudando, mas de repente surge uma música alta do festival local. Titi tenta negociar, mas eles não se importam, então ele entra e simplesmente quebra o aparelho de música. Os homens estão furiosos e tentam atacar Titi, mas Titi ativa o modo eletromagnético, que atrai todas as suas armas e todo o metal em sua direção. Titi até humilha um dos homens que ainda tenta atacar. O par então se afasta enquanto é elogiado pelas pessoas locais. No dia seguinte, Titi dá a Sana um fone de ouvido espião para fornecer as respostas do exame. 2 professores se aproximam de Titi e perguntam o que o robô está fazendo. Titi inocentemente revela que está ajudando Sana no exame. Eles confrontam Sana na sala de exame, mas Sana joga o transmissor fora e admite que ela não conhece Titi de jeito nenhum. O robô está confuso com a situação atual.
pois foi programado para nunca mentir. Os professores acabam acreditando nela e expulsam o robô da faculdade. Sana está perdida na prova. Mas Tite, de alguma forma, se esgueira pelo teto e fornece todas as respostas para ela no papel. No trem, os bandidos do festival confrontam o casal. Dessa vez, eles estão armados com armas não metálicas. A briga começa, mas Tite consegue eliminar cada um deles facilmente. Infelizmente, Tite acaba ficando sem bateria e é expulso do trem. Os bandidos ameaçam Sana, que grita por ajuda. Tite ouve isso e se recarrega com um cabo de uma caixa elétrica. Tite retorna ao trem e derrota todos impiedosamente com artes marciais chinesas. Eles chegam em casa em segurança e o Dr. Vazzi conserta os danos em Tite. Conforme o tempo passa, Tite agora também se torna um servo e faz muitos afazeres domésticos enquanto também é treinado para fins militares ao mesmo tempo. Em certo momento, o Dr. Vazzi leva Tite para a sede da artificial AIRD para avaliação. O cientista afirma que androides humanoides como Tite podem ser usados em guerras para minimizar baixas, e então pede à AIRD a aprovação para a produção em massa do robô. Os membros do conselho testam Tite com várias perguntas de pensamento lógico, e ele responde a todas perfeitamente. Os outros estão prestes a aprovar até que Bora intervém repentinamente e ordena Tite a cumprir vários comandos exaustivos. Tite executa todos os comandos sem esforço até que Bora ordena que ele mate Vazzi. Mas Bora o comanda a parar antes que ele esfaqueie Vazzi. No entanto, Vazzi é esfaqueado um pouco, fazendo com que Bora desaprove a solicitação. Ele afirma que Tite não está pronto para uso militar e só pode ser utilizado para trabalhos de rotina diária. O desapontado Vazzi e Tite voltam para casa quando se deparam com um grande incêndio. Tite corre imediatamente em direção ao apartamento em chamas e resgata as pessoas presas, sem se importar com sua pele e roupas sendo queimadas. O herói corre de um lado para o outro para resgatar as pessoas presas restantes, até que Tite traga uma mulher, que estava tomando banho, para fora do apartamento em chamas. Infelizmente, a mulher se sente humilhada ao ser vista nua por todos. Ela foge para a rua chorando e é atropelada por um caminhão. Bora, que está assistindo a tudo de seu quarto, imediatamente chama o Dr. Vazzi e culpa seu robô por matar uma mulher. Devido ao vídeo da mulher se tornar viral, Bora, em nome do Ministério da Defesa, ordena que Vazzi interrompa o projeto. O cientista afirma que pode adicionar emoções humanas a Tite, então Bora lhe dá um mês para melhorar o robô. O Dr. Vazzi imediatamente alimenta o robô com muitas lições sobre emoções humanas e instala um software hormonal nele. O treinamento continua até que Tite seja atingido por um raio, o que faz com que ele apresente mau funcionamento. No dia seguinte, Tite está totalmente reparado, mas o Dr. Vazzi está cansado do fato de o robô não estar progredindo e grita com ele. Tite surpreendentemente grita em resposta, mostrando que agora ele tem emoções. Ele agora sente tristeza e até visita o túmulo da mulher, o que deixa o Dr. Vazzi extremamente feliz. Logo depois, Sana é informada sobre uma mulher que está com problemas no parto e o trio corre para o hospital. Tite se oferece para ajudar, mas o médico não permite. Eles discutem até que o médico seja convencido das habilidades de Tite. O robô lidera a operação enquanto transmite o procedimento online para que outros possam assistir à sua habilidade e bondade. O bebê nasce eventualmente em condições saudáveis e todos estão celebrando. Bora chega ao hospital e não tem escolha senão aprovar Tite. Ele adverte o cientista de que Sana pode abandoná-lo e escolher Tite, já que o robô agora tem emoções. Naquela noite, Tite repete várias vezes o momento em que Sana o beijou. Por outro lado, Bora secretamente organiza um encontro com um terrorista que quer aproveitar as capacidades do robô humanoide para causar caos. O terrorista encomenda 100 robôs e faz o pagamento inicial. No entanto, alguns meses depois, o terrorista quase o mata com um tiro na cabeça, já que seus robôs encomendados ainda não estão prontos. A cena volta para o Dr. Vazzi e Tite, que compram joias para Sana, já que é o dia do seu aniversário. Na festa, Sana fica mais impressionada com o presente de Tite e decide usá-lo, deixando Vazzi com ciúmes. Ele fica inseguro e anuncia aleatoriamente para todos que vai se casar com ela. Todos comemoram o anúncio e o ciumento Tite reage pedindo para dançar com ela, o que ela aceita. Em determinado momento, Tite quase beija Sana, mas Vazzi intervém. Eles vão para fora, onde Tite admite que também ama Sana. Essa declaração enfurece seu criador, mas Tite se recusa a obedecer qualquer coisa. No entanto,
Sana deixa claro que humanos e máquinas não podem ficar juntos. Ela também acrescenta que ama o cientista, o que deixa o robô arrasado e ele vai embora. Mais tarde, naquela noite, Bora se aproxima de Chit e provoca o robô para se juntar a ele, afirmando que ele conhece o seu valor e dará um tratamento melhor. No dia seguinte, Chit passa por uma avaliação militar para determinar se o robô está apto para o exército. No entanto, ao ser solicitado a lançar uma granada, o robô transforma a granada em uma rosa granada e menciona Sana. Todos riem de Chit e se afastam. O Dr. Vassi não aguenta mais e furiosamente desmonta o robô enquanto expressa sua decepção com ele. Chit insiste que não cometeu erros e só quer Sana. Vassi acaba colocando um fim na vida do robô e joga sua peça de reposição fora. O casal então se diverte e Vassi faz oficialmente uma proposta a Sana. Enquanto isso, Bora dirige até o aterro sanitário para recuperar os restos de Chit. Ele então leva o robô para seu próprio laboratório, onde Chit repete várias vezes que ama Sana. O robô concorda eventualmente em fornecer as informações necessárias a Bora, depois que ele se oferece para restaurar o robô à sua forma original. Enquanto conserta o robô, Bora instala um chip vermelho destrutivo em Chit, o qual transforma o robô em um demônio. Chit desperta e está satisfeito com sua nova aparência. O robô é informado de que Sana e Vassi vão se casar naquele dia. Então, Chit imediatamente corre para a sala de casamento, onde tenta levar Sana consigo, jogando o cientista para longe. Chit perde o controle e até mesmo atira em vários homens inocentes enquanto sai da sala. A polícia o persegue, mas Chit usa seu poder de telecinese para derrubar facilmente suas motocicletas. Mesmo estando em desvantagem numérica, Chit ainda consegue dominar a polícia com sua enorme força. A perseguição continua até que a polícia bloqueia a estrada e atira continuamente em Chit. No entanto, o robô usa um Mercedes como escudo. Encurralado, Chit ativa o modo eletromagnético e atrai todas as armas para si. Chit lança um contra-ataque e mata todos à vista. A polícia confronta Vassi e o culpa pelos danos causados pelo robô. Ele chama Chit e conclui que seu sistema foi corrompido. Então ele ordena que Chit retorne ao seu laboratório, mas o robô desobedece. Chit começa a roubar joias, perfumes e coisas de todas as mulheres para impressionar Sana. O robô também rouba um caminhão de óleo, mas a polícia consegue encurralá-lo e finalmente o explode com um míssil. Não muito tempo depois, o Dr. Vassi chega à cena do crime, apenas para confirmar que as partes não são de Chit. O oficial está confuso, pois Chit está roubando 4 lugares ao mesmo tempo. A polícia e Vassi dirigem-se ao laboratório de Bora, onde encontram Bora morto. O Dr. Vassi verifica as imagens das câmeras de segurança, descobrindo que Chit havia formado um exército de robôs que tem exatamente o mesmo rosto que Chit. Bora o proibiu, pois ele queria vender os robôs para terroristas. Ele ameaçou matar Sana se Chit desobedecesse, mas os clones cuidaram dele e Chit o executou sozinho. Depois disso, Chit vai para a AIRD e massacra todos lá. Ele então transforma a sede da AIRD em seu reino, completamente guardado por seus clones. Chit acredita que impressionou com sucesso Sana, mas ela se sente inquieta e declara que é impossível para ela se casar com o robô. Chit tem a ideia de criar uma célula artificial, para que ambos possam ter um bebê, um robô sapiens. Por outro lado, o Dr. Vassi se disfarça como Chit e secretamente se infiltra no reino do robô. Ele eventualmente chega ao quarto de Sana, onde desativa um robô e revela sua identidade a ela. Ele se corta para provar que é um humano, o que deixa Sana aliviada, e eles se abraçam. Ele conta a Sana seu plano, pedindo a ela que distraia Chit pelas próximas 24 horas. O plano começa e Vassi chama sua equipe para desligar a eletricidade de toda a cidade. O robô não se importa com a ameaça iminente e escolhe se divertir com a mulher. Sana provoca-o por um longo tempo até que Chit fique sem bateria. O robô entra em pânico, pois não há fonte de energia. Pouco antes de sua bateria se esgotar, ele encontra um carro e se recarrega usando a bateria do veículo. Os clones também correm para a rua e se recarregam. Chit retorna à sua base e descobre acidentalmente sangue humano. O robô percebe que Vassi estava lá e questiona a lealdade de Sana. Chit imediatamente reúne todo o seu exército e ordena que eles girem suas cabeças. Por ainda ser humano, Vassi é facilmente identificado. Quando Chit está prestes a atirar a bala, o exército invade o local e atira em todos da sala. Eles usam armas não metálicas e flashes para cegar os robôs. Chit ordena que seus clones formem um escudo e contra-ataca.
O robô sai do prédio e luta contra todo o exército. Ele usa seus clones de robô, que podem se transformar em várias formas estranhas, para eliminar todos. O Dr. Vassi consegue invadir um dos robôs e entra com sucesso no sistema do robô. Ele instala um vírus que desativa todo o exército de robôs, mas não por muito tempo. Tite encontra a fonte e imediatamente aplica um comando de autodestruição ao robô. O exército de robôs volta a funcionar e se transforma em um enorme robô gigante. O Dr. Vassi e Sana tentam fugir em uma van enquanto o gigante os persegue. O robô destrói sem esforço todos os veículos militares que tentam detê-lo. O Dr. Vassi consegue localizar o verdadeiro Tite e atira nele com um transmissor. Ele então desativa o poder eletromagnético de Tite e puxa o robô com um enorme ímã na van. O cientista destrói o exército de robôs e consegue remover o chip vermelho do corpo de Tite. Depois disso, o Dr. Vassi é condenado à pena de morte por todo o dano causado por sua criação. Tite se levanta e contesta a decisão. O robô apresenta evidências, mostrando que o falecido Bora é na verdade o mentor da destruição. Finalmente, o tribunal conclui que o Dr. Vassi não é culpado. No entanto, eles proíbem o uso de robôs humanoides, pois eles podem se voltar contra os humanos e ter a oportunidade de serem usados indevidamente por terroristas. Tite está de acordo com isso e decide se desmontar. O robô pede desculpas ao seu criador, e o Dr. Vassi o abraça momentos antes de Tite remover sua cabeça. A cena se passa em 2030, quando a cabeça de Tite é mantida em um museu de inteligência artificial. Espero que tenham gostado. Até a próxima!